Também. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Primeiramente, obrigado pela palavra, uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar o ilustre relator Lorival, o presidente, que é o nosso revisor, Dr. Portugal Bacilar, e o nosso último julgador, Dr. Antônio Carlos. Tomo a licença de cumprimentar todos os demais aqui presentes hoje na figura do presidente. Quero começar dizendo que eu fiquei, acho que um pouco triste, porque o advogado bom é aquele que não precisa sustentar, e aqui eu estou, então. Mas o caso é bom. O caso é muito bom para a gente avaliar, porque, mais uma vez, eu estou aqui em um caso onde tem grande apreensão de drogas, uma variedade extrema que faz a gente levar e nos prender que, em razão dessa quantidade, algumas leis não devem ser aplicadas para determinados réus. Nesse caso, foi considerado que a grande quantidade de drogas, ela traz para o caso que se deve afastar o privilégio e aumentar a pena, pois não seria normal uma pessoa tão jovem com tanta droga em casa. Com certeza ela se dedica a atividades criminosas. Também foram encontrados 7 munições de calibre permitido. Porém, essas munições que aqui vieram, ficou bem claro no processo que eram munições imprestáveis e que também não tinha uma arma junto ali para diminuir a efetividade dessa situação. Porém, de qualquer forma, julgadores, é muito importante a gente começar a avaliar então os casos da seguinte forma. Primeiro, que avaliando desde o BO, que aconteceu uma busca em razão de que o veículo tinha o filme muito escuro. O que, se nós observarmos depois nos movimentos 240, que vai ter o vídeo do carro, que não existem essas películas tão escuras assim, não. Porém, o ponto central que eu quero trazer não é a questão da película em si. Nós temos que observar que foi feita a busca pessoal, como diz no BO, nada foi encontrado, e aqui eu falo por Marcos, o motorista exclusivamente, nada foi encontrado com ele, porém, em busca veicular, foi encontrado um compartimento secreto no painel do veículo. E aí, onde foi localizado nesse compartimento? 3 porções de maconha, 82 gramas, um pacote contendo 11 gramas de MD, um pacote contendo 33 substâncias de êxtase e uma balança. Só que depois nós vimos no processo que, na verdade, foi juntado o laudo no movimento 304, que ele é muito pertinente, que diz que não existe nenhum compartimento secreto. Está lá, na linha 2. No tocante ao compartimentos ocultos, substâncias entorpecentes nas regiões passíveis de exame, além daqueles espaços originais do próprio modelo do veículo em questão, não foram encontrados compartimentos adredes preparados para o transporte de coisas ou objetos de forma oculta. Ou seja, a primeira situação que a polícia traz, que tinha até mesmo uma balança, Vossa Excelência, está lá no processo, que na verdade é o compartimento normal do carro do veículo, mas, saiu tudo isso de droga e uma balança ainda. Daqui, esse é o primeiro ponto, né? Então, o veículo ficou claro que não existe esse compartimento secreto. Mas, continuando a abordagem, os policiais encontraram no porta-luva um talão de luz e para lá deslocaram. Claro que eles dizem que o Marcos disse que lá teria substâncias. É aquele famoso criminoso suicida, que é abordado 10 quilômetros de onde tem droga e quer levar a polícia lá por espontânea vontade. A gente sabe que na prática não funciona bem assim. Mas prosseguindo, então, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro, que a polícia já começa com 2 elementos. Primeiro, falando que tinha o filme e um compartimento secreto que comprovadamente nos autos não tinha. Então, a primeira situação a se observar é que não tinha fundada suspeita para uma abordagem. Então, vão parar todos os veículos com o filme, mas claro, a gente sabe que não para. Isso não é um motivo claro que a lei autoriza. Então, o primeiro ponto seria esse. Mas, Vossa Excelência, esse não é o mais forte que eu vejo aqui. Eu vejo o primeiro ponto forte é que o Marcos nega que tinha droga no veículo, que eles pegaram da casa dele e então depois falaram que tinha dentro do carro. Então essa primeira materialidade é negada. Foi julgado, eu não consigo lembrar agora em qual movimento, mas é para ter sido juntado no processo, um vídeo que foi divulgado na internet, onde na frente da casa que a polícia vai e abre esse compartimento para dizer que tinha droga lá. O que até coincidiria, então, com o que o Marcos disse, que foi na frente da casa que eles falaram que tinha droga no veículo, porque não tinha antes. Mas aí não é a questão. Vamos para as partes mais importantes. Marcos foi agredido. E nós sabemos que o STJ já disse que quando tem um laudo compatível com a agressão e essa acusação de agressão com as marcas visíveis, o flagrante deve ser relaxado. E ficou comprovado no processo, no movimento 7.3, que teve as lesões. E no movimento sequência, Vossa Excelência, Dr. Antônio Carlos, fui eu que fiz esse flagrante.
E eu tenho uma caneta filmadora, que eu ando comigo para evitar qualquer coisa, não precisar bater boca com a polícia, deixa lá, eles falam o que for. E foi filmado, então, no dia do flagrante, as marcas de lesões na cara do Marcos, ou seja, que ele realmente teria apanhado naquele dia. Assim nós acreditamos, né? E então, ficou claro que teve essa agressão. Nós sabemos que o tráfico de drogas é um crime permanente, é crime, mas agredir e invadir domicílios também é crime de acordo com a abuso de autoridade, a lei de abuso de autoridade. E nós não combatemos crimes cometendo crime. Aqui nesse papel que nós temos que aplicar, é avisar os policiais que para cumprir a lei, basta seguir o que a lei diz, não precisa extrapolar, não precisa agredir, não precisa invadir. E Vossa Excelência, então, prosseguindo da abordagem legal, eles foram até a casa porque localizaram o talão de luz e disseram que foram autorizados, o que não é verdade, que ficou comprovado. Basta ver a audiência de instrução que está claramente que isso nunca existiu. No boletim diz, foi encontrado uma conta de energia em nome de Marcos, datada em janeiro, endereçada na rua X, onde foi encontrada a droga, na cidade de São José. Ao ser inquirido sobre a referida residência, Marcos informou que era onde guardava drogas, que a gente sabe que criminoso suicida não existe. Quando chegou na casa, aí encontrou grande quantidade de drogas, mais de 3 quilos de maconha, mais de 1.200, 1,2 kg de haxixe, vários êxtase, refis, e assim foi encontrada uma grande variedade. Esse é o ponto central do processo. Não se dá para reconhecer o privilégio, muito menos uma ilegalidade, porque passaria uma falsa imagem para a sociedade que se deixa o crime impune. Quando não. A gente aqui não está deixando o crime de tráfico impune. A gente está garantindo que os servidores públicos, na função dos agentes de polícia, não violem a lei e não violem as garantias constitucionais de todos nós, cidadãos. Porque nós estamos aqui para serem protegidos. Quando uma garantia individual é violada, de todos são violadas. E aí, Vossa Excelência, Dr. Lorival, lá no 1.15, que foi relatadas as agressões, ele mostrou os machucados e já disse que não autorizou a polícia, ou seja, no flagrante ele já deu essa versão, na custódia foi reafirmada e na instrução também. Ou seja, veja que o réu em todo momento é firme. Na delegacia eu encontrei alguns problemas com a delegada, que não deixou eu fazer perguntas para os policiais, não deixou eu participar, não queria nem deixar eu fazer perguntas para o meu cliente, o que nós entendemos que aconteceu uma violação de prerrogativas da advocacia, mas de qualquer forma aqui o ponto central, essa questão já está escrita no recurso, não preciso falar aqui porque o ponto central aqui da sustentação que eu quero chamar a atenção é o seguinte, na audiência a dona Gilmara, movimento 215, esse é o mais importante, doutor. Doutor Bacelar, esse é o mais importante, porque a polícia quando chega na casa que tem as drogas, diz que a dona Gilmara acompanhou a autorização escrita e acompanhou a abordagem. Só que a dona Gilmara, em audiência, diz que, na verdade, ela estava na casa dela, a polícia bateu com a casa ao lado, perguntou para ela quem morava ao lado, ela disse que não sabia para a polícia, assinou um documento e voltou para casa. Ou seja, ela não foi testemunha de autorização dada e ela não acompanhou. E a polícia disse que ela acompanhou, mas se nós abrirmos o depoimento da Gilmara, ela diz que isso não é verdade. E ela é uma testemunha de acusação. E se nós pegarmos o testemunho do seu pai, senhor Martinho, que aí nós temos uma situação, porque eu, na utilização do provimento 188/2018, fazendo diligências investigativas, o seu Martinho, por isso que eu arrolei ele, quando eu fui até a casa onde foi localizada a substância, eu encontrei ele e ele relatou para mim, foi juntado esse vídeo no processo, que depois o MP disse que não podia usar, porque eu demorei para juntar, onde ele disse que a casa estava arrombada, que as trincas foram quebradas, ou seja, se foi quebrada, como que teve autorização se precisou arrombar? E ele também disse que gastou para arrumar, disse ali que o Marcos era um menino bom, mas isso não é o caso, porque de gente boa a cadeia está cheia, não é o ponto isso, que é garantias individuais que nós temos que respeitar. Mas o seu Martinho diz ali que a filha dele não acompanhou. E também em audiência, o seu Martinho também disse que a filha dele não acompanhou. Então nós estamos baseados em uma autorização onde se diz que tinha uma testemunha e diz que não era testemunha. Então essa autorização já começa a cair. Só que aí nós temos a testemunha William no movimento 228, que ele é muito claro que ele diz que é vizinho, que ele viu a viatura chegar, chegou por volta das 4, lembrando que a autorização foi assinada às 6 horas, ou seja, eles entraram na casa, ficaram lá, e só às 6 horas que essa autorização foi assinada, nós já temos outro ponto. Primeiro, essa autorização não é válida porque a testemunha ali é falsa, ela não acompanhou, e porque ela tem que ser dada antes da invasão. Não é se invade e depois assina, isso é sedimentado na jurisprudência. Então, que autorização é essa? Nós vamos validar isso mesmo?
A Constituição, ela diz que a inviolabilidade do domicílio ela é acima da questão da lei de drogas. A lei de drogas é uma lei ordinária. E antes, então, tem a inviolabilidade do domicílio. E para violar o domicílio, eu tenho que ter, no mínimo, indícios mínimos e que tenha uma praticância de crime dentro daquele lugar. Não tinha uma denúncia anônima. Normalmente tem denúncia anônima. Normalmente a polícia chega, que a gente tem vários casos, que conversou com os vizinhos e pegou informação prévia. Daí se aceita, não, mas ele teve uma informação prévia, vamos deixar preso por enquanto. Nesse caso, não teve informação prévia, não teve denúncia anônima, não teve qualquer investigação, eles simplesmente prenderam alguém na rua, foram na casa e violaram o domicílio. E o STJ, no HC 907-635, do Schietti, diz que a dúvida sobre o consentimento do consentimento da autorização, o Estado tem que provar a validade. E nesse caso, o réu nega a autorização, vizinhos diz que viu o cadeado ser arrombado e a testemunha diz que não acompanhou nada. Ou seja, claramente a polícia invadiu e depois tentou dar legalidade. Esse é um ponto que precisa ser observado, porque nós não estamos aqui simplesmente para termos a imagem de justiceiro. Nós estamos aqui para aplicar a lei para impedir que se combata o crime cometendo crimes. Porque a invasão do domicílio, segundo a lei de abuso de autoridade, é crime. Mas eu também não quero aqui que os policiais sejam punidos, porque eu acredito que eles estavam ali trabalhando, acreditando fazer o bem. Só que tem que respeitar a lei. Quando não respeita, as provas são nulas e têm que ser desentranhadas. Então, Vossa Excelência, o ponto central aqui é, no mínimo, a invasão do domicílio tem que ser reconhecida como nula em razão das provas postas no processo, doutor Lorival. Porque está claro ali no processo que existiu a invasão. A autorização já foi comprovada que ela não é como foi descrita, porque a testemunha mesmo que disse que teria assinado já disse. O vizinho disse que viu a polícia invadindo. E os próprios réus dizem que a polícia invadiu. Então, assim, não tem nada além das palavras dos policiais aqui que diz que foi uma autorização que a gente sabe que não foi válida. Então, Vossa Excelência, o pedido aqui é que se entender que a abordagem na rua foi válida, reconhecer que a invasão não foi, e determinar que todas as provas que derivaram da invasão, não da abordagem da rua, mas da invasão da casa, sejam desentranhadas do processo e remeta esses autos para o primeiro grau para dar uma nova sentença sem considerar essas provas. Esse é o principal pedido aqui da defesa. Depois disso, também, nós observamos que na primeira fase foi aumentado no máximo, por causa da quantidade de drogas, sendo que ele é primário, então, se caso manter a condenação que faça uma nova dosimetria, reconhecendo um aumento mínimo na primeira fase. Na segunda fase, ao contrário, ela deu uma diminuição mínima em razão da confissão, e por ele ser primário nós pedimos na máxima. E em questão da terceira fase, o privilégio foi negado pela quantidade e variedade de drogas, o que já foi usado na primeira parte da dosimetria, para aumentar. Então, se foi usado na primeira fase, não poderia usar agora, ele é primário, independente da quantidade de drogas, ele é primário, ele é jovem, 29 anos, foi o primeiro erro da vida dele, esperamos que o último, porque a família dele sofre muito. E falando de família sofrer, a questão do veículo. A sentença reconheceu o perdimento do veículo, a sentença. Então, o momento de atacar, já que a dona Eliane não foi intimada dessa decisão, é agora. O Marcos teve a decisão de perdimento do veículo. E aqui... Vossa Excelência tem 2 minutos. Pode deixar, doutor. Vamos lá. Aqui está comprovado que o veículo não tinha questão de compartimento secreto. Não, então, a lei protege o terceiro de boa-fé. É comprovado que é da mãe dele, uma funcionária pública, ela é funcionária pública há 30 anos, enfermeira. Nós vamos penalizar a mãe dele também? Vamos penalizar a mãe dele a perder o veículo que ela comprou, está comprovado de maneira lícita, só porque ela emprestou o carro para o filho? Então, nessa questão também, peço para avaliar essa restituição. Em questão às munições, como eu disse, elas eram imprestáveis, ele não tinha o dolo de praticar esse crime, para ele ganhou de presente, é deixado guardado, para que ele seja absolvido esse crime. Excelência, é assim que se manifesta a defesa de Marcos, acreditando que a invasão do domicílio ela é clara e tem que ser reconhecida. Muito obrigado. Nós que agradecemos a participação de Vossa Excelência. Governador Rui, os dois apelantes, somando aqui, são mais de 20 teses recursais. O doutor trouxe uma situação da tribuna, doutor Jefferson. Então, mais uma vez, eu quero continuar com... Mais uma vez, nesse processo, não. No outro, continuar com vista, eu quero analisar essa situação, inclusive do horário da situação ali, que foi trazido da tribuna. Tá? Eu preciso, apesar de ontem ter reestudado esse caso, eu preciso de mais um tempinho para verificar certinho. Desculpe. Deixa eu aproveitar e dizer o seguinte, se a advogada estiver falando bom,
Oral são melhores, né? Eu ia falar isso agora, eu feliz. Deixa eu ver aqui. Devidamente trajado. Hoje nós vamos no Tribunal de Justiça realizar uma sustentação oral. Você sabe o que é uma sustentação oral? Não sabe? Vem comigo que eu vou te falar. Sustentação oral. Apesar de ser um ato muito importante dentro da advocacia criminal, que muitos advogados não se utilizam, também é alvo de piadas no meio jurídico. Ainda mais se vê acompanhado daquela frase assim: hoje tem sustentação oral na vara do juiz. Deixando a brincadeira de lado, mas existe também no meio jurídico certas brincadeiras. O ato de sustentar oralmente, a própria palavra ela já é inteligível. O que é sustentar? É dar base, é dar fundamento a algo. Oral, então é da maneira oral. Então você sustenta oralmente, você dá fundamento ao seu pedido. E isso é feito muitas vezes. Só um segundo. Opa, tem vaga para OAB? A ordem está lotada as vagas. Tá lotada? Tem que voltar aqui então. Beleza, então, obrigado. Mais uma vez, sem vaga no tribunal para advogado. Eu acho que tem que mandar um recado para esse pessoal aumentar o número de vagas pra gente, hein? Mas tudo bem. Então, o ato de sustentar oralmente é quando o advogado vai sustentar, vai arguir em plenário, na sessão de julgamento, onde está acontecendo naquele momento. Vocês viram no vídeo anterior que nós fizemos o despacho, que é aquela reunião com o juiz, onde nós trazemos em formas de memorial, escrito com os principais fatos que podem influenciar na decisão do juiz. Porque você sabe, o juiz ele é imparcial e ele é livre para poder tomar a sua decisão. Aqui no caso hoje do Tribunal de Justiça do Paraná, que nós estamos vindo realizar uma sustentação oral, onde 3 desembargadores vão revisar uma decisão que um juiz de primeiro grau deu. Então, como 3 desembargadores, 3 julgadores, eles vão julgar, dar uma decisão, então o advogado vai, através da sua sustentação, trazer mais clareza, trazer eles em evidência. Aí os julgadores vão analisar aqueles fatos e então proferir a decisão. Vamos lá dentro, eu quero mostrar para vocês como é. Existe uma coisa nos tribunais que a gente chama de liturgia. E então eu vim com a minha beca preparado para sustentar. Sabe o que é beca? A beca é como se fosse a nossa toga para os juízes, para os ministros que eles usam. É a nossa roupa formal para entrar no plenário. Não, aqui é só para... Ah, então vai. Então vocês viram que nós passamos pelo Tribunal de Justiça e agora chegamos nas sessões de julgamento. Aqui vai ter várias câmeras à frente do julgamento. A diferença da reunião que a gente faz com o juiz, que é o despacho, lá nós levamos um memorial escrito para que ele relembra tudo que a gente já falou. E na sustentação oral, então você vem e sintetiza as coisas mais importantes. A exemplo, aqui nós vamos demonstrar que não existe fundamentos para que o nosso cliente seja preso. E eu vou sustentar que não há necessidade de se decretar a prisão, porque não existe o que a gente chama no direito penal periculos libertatis. E o que eu trago na minha sustentação? Eu trago informações como de estudo dele, informações de que ele tem filho menor, que só ele é responsável, que tirar ele da sociedade, o dano vai ser muito maior do que ele ficar em liberdade. Por que o dano vai ser muito maior? Nós teremos filhos órfãos, sem um pai para cuidar deles. E ele preso, em que ele vai ajudar? Se o processo ainda está em andamento. E o que acontece nessa situação? No tempo que o advogado tem para fazer a sustentação oral, é o tempo dele sintetizar tudo e conseguir trazer mais próximo o deferimento do seu pedido. Então eu acredito que você tenha entendido a importância da sustentação oral. E a partir de hoje, você já sabe, sem trocadilho, sustentação oral é o ato que o advogado faz para convencer os julgadores que o seu pedido deve ser deferido.